profeta Samuel falou assim, ó, para tudo, nós não vamos sentar, nós não vamos comer, até que o menor dessa casa, até que aquele que ninguém dá valor chegue e se assente com a gente. E aí o Senhor diz assim, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 17, a respeito de Davi. Olha, agora pois assim diz o meu servo Davi, diz o Senhor, eu te tirei por detrás das malhadas, para que você fosse príncipe no meio do meu povo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amados, aparentemente, às vezes eu e você aqui não temos muita valia por aí, né? Quem não já sofreu preconceito por ser imigrante aqui? Quem não já teve um olhar torto, uma oportunidade tirada por ser imigrante aqui? Eu quero dizer para você, você foi chamado para ser príncipe, não lá do Brasil, querido, mas é dessa terra. Aleluia! Falando do seu Jesus, onde você pisar, falou para Josué capítulo 1, versículo 7 ao 9, onde você pisar, a planta do seu pé, esse lugar eu vos darei, oh, glória a Deus, queridos. Louvado seja o Senhor. Então, amados, nós vemos aqui Elias e eu e você com a oportunidade, independente do nosso passado, decidir para onde que a gente vai caminhar no futuro. Decidir para onde que você vai. Então a sua história começa daquele momento que você decide para onde que você está caminhando. Que você decide qual caminho que você vai trilhar. Ah, queridos, embora que Elias, ninguém sabe a respeito de nada a respeito da vida dele. Amados, ele foi uma espécie de João Batista do Velho Testamento. E eu quero dizer uma coisa, que ele fez tanta história que hoje eu e você estamos falando a respeito dele. Hoje eu e você estamos lembrando de quem é esse homem. E assim como Elias, você vai entrar em lugares inimagináveis. Glória a Deus. Onde você pensou que você não poderia entrar, você vai entrar. Aleluia. Sabe por quê? Onde você pensou que você não tinha acesso, você vai ter acesso. Eu não sei o que você está imaginando aí no seu coração. Qual que é o desejo do seu coração? Onde que ainda que você quer entrar e que você não pode? Ah, amados, em nome de Jesus, toma posse da bênção. Essa palavra é para você. Amém. Toma posse da bênção, essa palavra é para você que veio. Em nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Deus, Ele deu essa autoridade especial para Elias. Mas mesmo assim, Elias carregou em si o medo da perseguição. Mesmo assim, Elias, durante um determinado momento da vida dele, ele ficou extremamente depressivo, que ele pediu a morte, irmãos. Elias era um homem como eu e você. E como homem passou por todos esses processos, por todos esses sentimentos de luta, de desespero, que independente da situação que a gente está vivendo, a gente vive às vezes. Às vezes é um parente que morre, às vezes é uma separação que acontece, às vezes é uma doença, às vezes é a própria imigração aí que nos causa medo. Irmãos, todos nós estamos suscetíveis a dificuldades e a problemas. Há problemas na alma. E aqui no caso de Elias, ele tinha enfrentado uma grande batalha. Gente, ele e mais algumas pessoas, eles mataram 850 pessoas. Você pode imaginar? Eram 450 profetas de Baal, 400 profetas de Astarote. E Elias, através do poder do Senhor, ele matou esses 850. E aí o que acontece? Olha só, irmãos, depois de que ele matou esses 850, ele cansou. Fisicamente, emocionalmente, às vezes acontece isso. A gente se esforça tanto diante das circunstâncias das nossas vidas. Às vezes a gente se esforça tanto no trabalho. Às vezes a gente esforça-se tanto para controlar todas as coisas, né, na casa da gente, na família da gente. A gente se esforça tanto, amados, que chega um momento que o seu físico, que o seu emocional não aguenta. E aí Elias, nesse momento que foi que eu disse para você que ele ficou deprimido. E aí o que acontece? Ele diz assim para Deus, olha a oração dele, 1 Reis 19, 10. Você está no 17, vira uma páginazinha aí, que você vai abrir 19, 10. Ele respondeu, Elias falando com Deus,
tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ou seja, pai, eu estou tentando fazer tudo certo. Eu estou tentando fazer tudo certinho na minha consciência, pai. Eu sei que eu sou pecador, mas agora aqui na minha consciência, eu estou tentando fazer tudo certo. Mas, pai, agora as pessoas estão rejeitando o Senhor. E aí, se estão rejeitando o Senhor, estão me rejeitando também. Se estão rejeitando o Senhor, eu também não estou sendo bem-vindo. E aí, meu Deus, olha a depressão. Depressão é assim, a gente se sente desse jeito. E aí, Senhor, eu me sinto como o único que restou. Eu me sinto sozinho. Sozinho. Muitas vezes mesmo cercado de pessoas, cercado de gente, diante da nossa dificuldade, diante dos nossos problemas que a gente sente, só. Olha para o seu irmão da direita e esquerda, fala para ele assim, tá tudo bem você sentir só, mas você não pode ficar só. Então, aqui tem duas coisas, duas verdades que você tem que aprender. Primeiramente, você levanta, sai da sua cama e vai para a igreja, amém? Vai para a casa do Senhor, vai para aquele lugar onde nós podemos invocar e Deus se manifesta. Vem para a casa do Senhor, porque em conjunto, em aliança, que a gente, querido, se fortalece uns aos outros. Então, essa é a primeira parte. A segunda, olha, não fique só, ou seja, fale com Deus. Se expresse para Deus o que você está sentindo. A irmã Aline falou que agora há pouco, olha, Davi, ele matava 2 coelhos com uma cajadada só. Ela diz o seguinte, ele orava e ele adorava ao mesmo tempo. Então você vai olhar para os salmos, ele está lá, né, está com a alma rasgada. Ó Senhor, porque meus inimigos estão me sufocando, que eu estou sendo perseguido. Oh Deus, até meu filho, gente, o filho de Davi tentou matá-lo. Você tá noção, olha, imagina, pai e mãe, você que é pai e mãe, imagina um filho seu tentar te matar. E aí, queridos, o que acontece ali naquele instante? Quando ele fala isso, quando ele conversa com Deus a respeito dos seus problemas, a respeito das angústias do seu coração, no final, oh glória a Deus, você pode olhar aí nos salmos aí, no final, ele se volta para Deus e entende quem vai ser o resgatador dele. E entende quem vai ser o provedor dele. E é interessante no Salmo 70. Salmo 70 ele fala assim, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Eu estou aflito. E aí ele começa a dizer assim, olha, o ímpio, aquele que não serve o Senhor, está lá andando de boa, está lá sendo próspero. E eu aqui, Senhor, passando esse aperto, eu aqui passando essa dificuldade. Davi estava falando assim. Davi estava questionando a Deus porque ele estava tentando fazer tudo certo. E aquele que não servia a Deus, que não fazia nada certo, aleluia, glória a Deus por isso. Aquele que não fazia nada certo estava recebendo e ele não. Estava sendo abençoado e ele não. E aí no final do salmo ele fala que ele entrou na casa de Deus. Diga comigo, entrou na casa de Deus. Mais uma vez, entrou na casa de Deus. E aí na hora que ele entrou na casa de Deus, ele falou assim, olha, agora eu posso ver o futuro dos ímpios. Ou seja, o meu futuro que Deus reserva para mim é de paz e prosperidade. E o ímpio é de morte. O que eu planto eu vou colher, aleluia. E são coisas boas que eu vou colher. O que o ímpio planta é coisas ruins. Então ele colhe coisas ruins também. Então, queridos, pelo poder que é no sangue de Jesus, levanta a sua mão aí no seu lugar. Diz assim, eu recebo. Mais uma vez, eu recebo. Em nome de Jesus. O futuro que Deus tem para mim. Futuro de me trazer paz. E não de mal. Oh, glória a Deus, queridos. Em nome de Jesus. E aí, amados, nesse momento em que Elias estava ali aflito, nesse momento que ele estava ali desabafando com Deus, nesse momento que ele estava ali relativamente fraco, fisicamente, emocionalmente, o diabo vem. Ah, querido, você está fraco, você pode ter certeza que vem uma seta só para piorar um pouquinho. Né? Como diz, tem um ditado aí no mundo, que diz o seguinte, ó, tá ruim, mas nunca pode ficar pior. Mas sempre pode ficar pior. Sabe? Mas pelo poder que é no sangue de Jesus, queridos, esse mal, esse pior,
ele vira se transforma em bênção. No caso de Elias, ele começa a ser o quê? Ele começa a ser perseguido. Começa a ser perseguido por quem? Pela rainha daquele país. Pensa bem, você vai aqui e mata os soldados, ok? Entenda. Você mata os soldados do governo. Agora é o governo, é o país que está aqui, ó, atrás do seu pé. É a CIA, é o FBI que vem te procurar. Então, às vezes a gente traz um certo desprezo. Elias matou 850 profetas, matou aquele punhado de gente, enfrentou todo mundo, e agora ele está correndo de uma mulher. Irmãos, não era qualquer mulher, era a rainha, era quem realmente mandava. O Acabe, lá o marido, o presidente do país, era só um zero à esquerda. Quem mandava mesmo naquele país era a mulher. Então ela podia até ter perdido os seus profetas, mas ela mantinha a guarda. Ela tinha guarda, ela tinha os soldados. Então ela veio com toda a força para quem? Para matar Elias. E aí aquilo que Elias pensou, e eu e você talvez pensa também, poxa, eu estou aqui, fiz o que era certo, fiz o que era bom, e agora eu, em vez de receber premiação, em vez de receber a minha bênção que eu tanto espero, estou recebendo mais problema. Está ficando pior em vez de melhorar. Está entendendo, queridos? Era nessa situação que Elias estava. Mas aí, enquanto eu orava, porque tipo assim, gente, vocês sabem que eu estudo muito, eu leio muito. E às vezes, para preparar uma mensagem, às vezes eu demoro 2 dias, às vezes eu demoro. Às vezes Deus me dá, dá a ideia da mensagem lá na segunda, terça-feira, e eu vou construir daquilo devagar, para eu pregar no domingo, ou para eu ministrar na sexta. Mas, queridos, essa palavra ela não foi assim, não. Ela foi download do céu. Eu falo de vez em quando Deus me dá uns downloads assim que, meu Deus, até eu fico meio passada, assim, ó, escrevendo rapidinho. Então, foi Deus, ontem o Senhor veio, na sexta de noite o Senhor falou comigo, que eu ia falar sobre as 2 testemunhas, e chegou na sexta de manhã, só desceu o download, assim, ó. E aí o Senhor também quer fazer um download na sua mente aqui agora. Sabe o que o Senhor me fez entender? Que nunca tinha passado pela minha mente isso. Que olha, Elias derrotou os profetas, mas ele também teria que derrotar o cabeça. Ele teria que derrotar quem trouxe, no caso dele, aquela maldade, quem trouxe a idolatria para aquele lugar. Então não bastava, vamos pensar numa árvore, não bastava simplesmente cortar os ramos, não bastava parar a árvore, não bastava que, como diz, cortar o tronco, tinha que arrancar a raiz. E a raiz era quem? Jezabel. Tinha que arrancar a raiz, que era Jezabel. Então aí na sua vida, irmãos, às vezes o que o Senhor está querendo fazer com você é só colocar as coisas no lugar. E infelizmente, queridos, a gente vê isso quando precisa de um chacoalhão do Pai. Aleluia, da glória a Deus aí, irmãos. Porque Ele quer você mal? Não, porque Ele te ama. Ele te ama e tem um bom propósito na sua vida. E quer fazer de você como fez com Davi, príncipe, no meio do povo. E aí vem o chacoalhão do Senhor, porque Ele quer cortar a raiz do problema. Ele quer resolver, lá no fundo, irmão, pelo poder que é no sangue de Jesus, diante de adversidade, mesmo debaixo de luta, depois de cansaço, agarra no Senhor que Ele quer completar a obra. Nós falamos sempre aqui na igreja, tanto eu falo, como os pregadores aqui falam, os irmãos que pregam, aquele que começa a boa obra, ele quer fazer o quê? Quer terminar. Já pensou, você começa uma casa, faz uma casa, está construindo uma casa, de repente ela para ali no meio do caminho, está faltando o rufo, ou está faltando ali instalação elétrica, não está perfeito, irmão. Deus, Ele quer fazer, ele tem prazer em fazer tudo perfeitinho. Deus quer te colocar no lugar que Ele tem para você. Mas às vezes, para te colocar no lugar, Ele tem que tirar outro. Quantas pessoas, comigo foi assim. Eu cheguei nessa terra aqui e comecei a fazer o quê? Como toda mulher, vai fazer o quê, gente? House clean. Cheguei a quase, vai fazer, vai fazer 15 anos atrás. Tem 14 anos que eu estou aqui. Então, cheguei e fui fazer o quê? House clean.
E aí, de repente, na hora que eu tô lá no meu empregozinho, lá legal, trabalhando, que eu aprendi o serviço, tô começando a fazer um banheiro na hora certa. Minha patroa, ela chegava assim no meu, Liliana, você tem, não lembro mais quanto tempo que ela mandava lavar o banheiro, mas você tem tantos minutos para lavar esse banheiro aqui. E eu corria, irmãos, e eu tava fazendo um bom trabalho. De repente, chega a minha patroa e falou assim, ó, minha nora, ela perdeu o emprego, e ela tá grávida, não vai ser qualquer pessoa que vai pegar, então eu vou dispensar você e vou pegar minha nora para trabalhar comigo. Eu posso poupar minha patroa? Não. Então o Senhor me tirou de um lugar e me pôs no outro. Vocês sabem como eu trabalho hoje? Creche. Eu tenho daycare. Mas isso começou que jeito? Começou grande, irmãos? Começou lá naquela casa que eu tenho, irmãos? Não, irmão. Eu comecei a cuidar de uma criança, o filho da minha vizinha. Uma criança, filho da minha vizinha, se não me engano eu recebi, eu acho que era $20 um dia, uma coisa assim. E o menino ainda tinha autismo ainda. E eu ali tentando fazer o meu melhor. E nessas minhas tentativas de fazer o melhor, eu fui crescendo devagarzinho. E aí daquela criança veio mais outras duas, daquelas duas crianças veio mais duas. E para a glória do Senhor eu eduquei minhas filhas cresceram, eu cresci aqui, por quê? Por causa que o Senhor me tirou de um lugar e me colocou em outro. Aleluia. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, se está tendo dificuldade, abra a visão. Tem uma irmãzinha aqui, ela não vai achar ruim de eu contar isso, que é a irmã Virgínia. E aí a irmã Virgínia está lá tendo as dificuldades, ela sempre trabalhou no Nordeste, sempre fez entrega, né, Virgínia? E aí, de repente, a Virgínia estava tendo uma dificuldade ou outra nesse trabalho, ela sempre trabalhou direitinho, depois começa uma dificuldade atrás da outra. Eu falei, Virgínia, será que Deus não está querendo tirar você de ser serviço, não? Será que Deus não está querendo colocar você mais quieta dentro de casa e fazer outra coisa? Deus colocou ela mais quieta dentro de casa, dentro da outra casa, de outra pessoa, fazendo outro trabalho. Agora ela não sai mais ali de manhã, de tarde, de noite, fazendo o Nordeste dela, faz só nas horas que ela pode. E tá melhor, Virgínia, no trabalho? 1000 vezes melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ela foi começar, a gente conversou um pouco, e aí nós conversamos, eu, Virgínia, vai dar certo. E mas eu não sei se eu vou dar conta. Vai dar conta sim, gente. Irmã, você vai dar conta. Aleluia. Esse desafio novo que o Senhor te trabalha, que o Senhor está colocando diante de você, você vai dar conta. Glória a Deus. Você vai dar conta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí com Elias, querido, já que você entendeu a história dele, vamos aqui passar rapidinho. Com Elias, a gente aprende o quê? Final da história. É claro que ele derrota Jezabel. Amém? É claro, irmãos. Oh, glória a Deus. E até vou falar uma coisa para vocês, não foi nem pela mão dele, foi pela mão de outra pessoa. Mas aquela mulher morre, graças a Deus, sem direito nem a enterro, tanto que ela foi ruim de coração. E aí, amados, e o que acontece? Com Elias, com a vida dele, a gente aprende o quê? A gente aprende a ser dedicado na oração. Eu vou ler um versículo, tá aí, ó. Vou ler esse versículo aí para vocês, olha. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago 5, 17 diz assim: Elias era humano como nós. Olha só. Humano como eu e você. E orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 dias, durante 3 anos e meio. E aqui eu acho muito interessante o autor destacar essa palavra. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, escreveu essa carta. E ele fala assim, ele orou fervorosamente. Queridos, existem situações na vida da gente que a gente ora, que a gente clama, que a gente pede. Mas tem hora que você tem que ir lá para o chão e tem que clamar, Senhor, me ajuda. Senhor, vem socorro. Nesses anos todos, queridos, que eu estou aqui, tem 5 anos que eu assumi essa igreja. Quantas vezes, meu cantinho era aquele ali, ó. Agora eu mudei para lá. Então, quantas vezes aqui, ó, eu não orava não, eu chorava, urrava, gritava e enfiava debaixo da cadeira. Quem viu isso algumas vezes foi irmã Virgínia. Eu urrava aqui, ó, debaixo dessa cadeira aqui. Então, tem hora, querido, ó, põe a alma para fora mesmo. Ó, não tenha medo de se expor. Sabe por quê? Deus não muda por causa das nossas explosões sentimentais.
Diga comigo, Deus não muda. Deus não Por causa de mim. Deus não muda, queridos. E aí o que acontece? Quando fechou o tempo, Elias profetizou aí que não haveria mais chuva. O que Deus falava assim, ó, agora você vai para outro lugar. Foi o que eu te falei, tem hora de chegar, tem hora de sair, tem hora de chegar. Agora você vai para outro lugar. E você vai ficar num ribeiro, num riachozinho, sabe? E esse riachozinho chama-se Querite. Então, ó, vai chover agora, você vai lá pro riacho de Querite e fica por lá. Agora, queridos, olha só outra coisa que o Espírito Santo me deu download do céu nessa vez. Que eu fui ministrar, que eu ministro sobre Elias. Já ministrei tanto sobre Elias, queridos. Olha que verdade linda que o Senhor falou no meu coração. Se você não conhece, Israel é um terreno árido. Muito árido. E aí, quando a gente fala em rios, nós que somos brasileiros, nós pensamos naquele, tipo assim, no Rio Grande. Lá perto da minha cidade natal, passa o Rio Grande. Gente, é ponte atravessando, né? Só que em Israel, o terreno é árido, gente. Ali tem mais riachos. O Rio Jordão, que é o maiorzinho, queridos, no lugar maior dele, é só umas 2 vezes esse local aqui. Lá, por exemplo, onde Elias depois é arrebatado, onde Jesus foi batizado, irmãos, nem é fundo, o máximo que ocorre é você por aqui, ó, de água. Imagine só, então nós estamos falando de um lugar de terra seca, árida. Então o que o povo faz? Vai atrás de riacho. Você concorda? Vai atrás de lugares que tem água. Diz que até mais pra frente aqui fala que até o rei designou os servos, designou os soldados para procurar onde é que tinha água. Imagina a falta. Agora o Senhor, em vez de esconder Elias agora numa caverna, Deus esconde ele na beira do riacho. Gente, Deus deu um riacho só para Elias. Glória a Deus. Eu vou repetir de novo. Aleluia. Deus deu um riacho só para Elias. Todo mundo procurando riacho, todo mundo procurando onde beber água, todo mundo procurando aonde buscar água para suprir os seus animaizinhos. Deus dá um riacho só para Elias. Aleluia. Ninguém achou ele, irmãos. Ele foi escondido por Deus, irmãos. Então, da mesma forma que o Senhor escondeu Elias, não foi um mês, queridos. Não foi uma semana. Foram cerca de 2 anos que Elias ficou ali, amados. O negócio foi violento. E ele ficou ali naquele lugarzinho, paradinho, naquele riacho. Amados, do mesmo jeito que o Senhor escondeu Elias, o Senhor vai esconder você do seu inimigo. Eu não sei se o seu inimigo é pessoa, se o seu inimigo são situações, mas Deus te esconde, amado. E te esconde ainda num lugar de sofrimento, de suprimento. No lugar onde tem o que comer, no lugar de onde tem o que beber. Então, nesse inverno, nesse fall, você não vai passar necessidade, porque o Senhor está te escondendo. Aleluia! E com suprimento ainda. Glória a Deus. Com suprimento ainda. Olha só. E aí, queridos, você vai lembrar que a última palavra sempre vem do Senhor. Olha o que diz aqui. Lamentações 3:37. Quem poderá falar algo e fazê-lo acontecer se o Senhor não tiver decretado? Então as coisas só acontecem aqui na terra com permissão de Deus, irmão. Olha que coisa linda. Eu estava falando aqui na sexta-feira sobre os planos do anticristo, o que já está pronto aqui na terra, o que já está, como diz, será aqui na terra, já está prontinho para o anticristo aparecer. E segundo os satanistas, isso vai acontecer em 2030. E aí eu repeti várias vezes para os irmãos, olha, o plano deles é 2030. Porém, o Senhor diz para nós, aleluia, que olha só, que quem põe rei, quem estabelece rei é o Senhor, aleluia. E quem permite acontecer é o Senhor. Então não importa quantas auguras, quantas armadilhas, quantos planos que Satanás faz.
vai permitir a hora certa do anticristo aparecer, vai ser o Senhor, irmãos. Não vai ser o diabo, aleluia. Não vai ser o diabo. Então quem tem poder sobre a sua vida não é o diabo. Não são as hostes que ele ordena. Mas é o sangue de Jesus que te cobre, que te abençoa e te separa, meu irmão. Em nome de Jesus. E aí depois aquele riacho seca. E o Senhor manda ele para outro lugar. Manda ele para casa de uma mulher, se não bastasse viúva. E aí chega lá naquela mulher e fala assim, ó, me dá um pouquinho. Caminhou muito, né? Ele andou muito ali naquele terreno árido ali. Ele foi lá para Sidom, saiu de Querite, foi lá para Sidom, andou um bocado. E aí ele fala assim, ó, me dá uma coisa para comer, me dá uma coisa para beber. E a mulher fala assim, ó, eu só tenho isso aqui, eu tô catando esses gravetos, tô catando aqui essas folhas secas aqui, esses galhos secos, para acender fogo lá na minha casa, e eu vou fazer a última refeição em meu filho. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um pão. E aí Elias fala assim, olha, eu vou te falar uma coisa, você me dá esse pão, que olha, o Senhor está dizendo o seguinte, que não vai faltar na sua botija farinha, não vai faltar na sua vasilha azeite. Glória a Deus, irmão! Irmão, aquela mulher, aquela criança foram sustentados por causa do quê? Por causa da presença de Elias. Aquela mulher nem convertida ela era, gente. Ela não tinha compromisso nenhum com o Deus de Elias, com o meu Deus, com o seu Deus. Mas o Senhor abençoou aquela mulher por causa de Elias. E aí, aonde você for, abençoado também vai ser. Tem muito patrão aí prosperando, não porque o padrão é bom, mas porque você está lá. Aleluia, eu creio. Tem muito patrão sendo protegido, não porque ele está fazendo alguma coisa boa, mas porque você está com ele. Você tem que entender isso, amados. Onde você está, se forma ali uma redoma de proteção para a sua vida, pelo poder que há no sangue de Jesus. E aí, queridos, a gente entende que a prosperidade de Elias não somente abençoa ele, a fartura, a provisão para Elias, não somente abençoa ele, mas abençoa as pessoas que estavam ao redor dele. Então, toda a bênção de Deus, quando vem de Deus, ela não vem só para você, ela transborda. Aleluia. Aleluia. Ah, amados, quantos milagres o Senhor já realizou na palavra a respeito disso. Aleluia. Só multiplicação de pães, Jesus faz duas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Faz duas, queridos. Por quê? Porque o povo estava com fome. No meio daquele povo, no meio daquela multidão, tinha aquele que não servia a Deus, tinha aquele que não tinha compromisso com Deus, tinha aquele que não estava nem aí para Deus, mas com o meu povo do mesmo jeito, por causa da presença do Cristo vivo. Então, por causa da presença do Cristo vivo na sua vida, não somente você vai ser abençoado, mas sua casa, seus filhos, seus amigos, seu patrão, oh Senhor, seus funcionários, para a glória do Senhor. Filipenses 4, versículo 19 diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, amados. O ponto 4 aí eu já falei, Letícia, que as nossas explosões emocionais não mudam quem é Deus. E eu quero chegar no 5. E aí o que acontece? Elias passa por todo esse processo. Mas diga comigo, todo deserto. Todo deserto. Tem fim. Aleluia. Irmão, glória a Deus. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de morada. Então, se você está aí na sua vida agora enfrentando um deserto, você vai entender que isso tem fim. Aleluia. Glória a Deus. E aí, querido, chega um grande dia para Elias no caso. E aqui, como eu disse logo no início, ele não viu a morte, ele foi arrebatado dos céus. E primeira coisa que acontece, o que acontece? Ele está andando ali já com o servo dele, que é, no caso, Eliseu, e tinha mais outro grupo aí nesse processo, aparece gente, né? Porque quando tá tudo bem, porque aí nesse ponto aqui já tinha voltado a chover, né? O rei Acabe já tinha, né? Saído do trono e tudo mais, a Jezabel já tinha morrido lá, sabe? Então tava tudo no conforme. Aí na hora que tá tudo no conforme, chega as pessoas perto da gente, né? No caso de Elias, tinha o Eliseu, que era servo dele, mais uns 50 ali. E 50 mesmo, tá na Bíblia. E aí, queridos, todo mundo sabendo que era o dia dele partir para a glória. Só que as pessoas
pessoas estavam pensando que ele ia ser o quê? Ia morrer, né? Do mesmo jeito. E aí, o que acontece? Ele vai em determinadas cidades. Se a gente for buscar aqui o sentido dessas cidades, tem algo interessante, mas não é sobre isso que eu quero falar para você. Então ele começa em Gilgal, de Gilgal ele vai para Betel, de Betel ele vai para Jericó, de Jericó ele vai para o Jordão, que é aquele rio que eu te falei, a parte mais longa ali é daqui no outro lado da rua, 50 muito. E aí, amados, o que acontece? Ele chega no Jordão. E aí, ali no Jordão, e eu gostaria que você abrisse esse texto comigo. 2 Reis. Aí você está em primeira, né? Então, vai as páginas aí um pouquinho. 2 Reis, capítulo 1. Perdão, capítulo 2. O que acontece aí? Olha só. Então Elias e Eliseu chegou na beirada do Jordão. E aí eles estavam conversando. Então diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, o que aconteceu com ele foi o seguinte. E aí foi isso que eu te falei. Ele vai para Gilgal, de Gilgal ele vai para Betel, de Betel ele vai para Jericó, de Jericó ele vai lá para o Jordão. E aí agora no versículo 7, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Pode procurar a música aí para nós, Eliseu. E ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então ele chegou na beirada do Jordão, e aí Elias e Eliseu estavam o quê? Conversando. Elias abre o Jordão, jogando a capa. Versículo 9 diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você? Em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você. Queridos, quando nós caminhamos em Deus, quando nós andamos em Deus, a gente deixa um legado. O que é legado? Você passa a ser um exemplo para outros. Então, quando você caminha em Deus, queridos, você passa a ser exemplo para aquelas pessoas. Você está entendendo? Então, que as pessoas olhem para você e vejam que você faz diferença. Pode deixar baixinho. Vejam que você faz diferença. Que os teus filhos olhem para você e te admirem. O que os teus filhos pensam a respeito de você? Você que é pai e mãe. Qual que é a visão que seus filhos têm a respeito de você? Sabe? Então pense sobre isso. Então quando a gente anda com Deus, nós deixamos um legado. E Elias, no caso, ele não tinha filhos, ele deixou esse legado para o servo dele, que era quem? Eliseu. Aí continua o texto. Olha só. Aqui. Opa, perdão, perdi, gente. Sorry. Eu virei a página. Aí Eliseu pede a unção dobrada. E aí no versículo 11. Vai pro versículo 11 aí. De repente. Diga comigo, de repente. De repente. Irmãos, a nossa vida, ela pode dar um giro de 180 graus. Ou seja, você está aqui embaixo, você vai para cima. 180 graus. Do dia para a noite, irmãos. É assim, ó. Glória a Deus. No abrir e fechar dos olhos, é de repente. Aleluia. Por isso que a gente tem que sempre estar pronto. Por isso que você tem que estar pronto para a volta do Senhor. E diz lá, olha só. E de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos. E separou Elias de Eliseu. Então aquele carro de fogo com cavalos é o que? São anjos, gente. Aleluia. São anjos. Às vezes a gente tem essa personificação que anjo somente parece com eu e você, né? Tem braços, ou seja, tem essa aparência humana. Mas no céu existem vários tipos de anjos. E aí esses anjos aqui no caso, era um que era uma carruagem, outros que eram cavalos. E esses anjos separaram Elias e Eliseu. Ou seja, em volta de você tem uma muralha de fogo. Glória a Deus. Aleluia. Esses anjos, eles cavaram que era de fogo. Então ao seu redor tem uma muralha de fogo, te protegendo, te guardando. Oh, amado, eu posso nesse nome de Jesus. E aí, amados, desce o quê? Desce um redemoinho. Às vezes a gente pensa, né? A gente vê o redemoinho, ora, o redemoinho é o quê? Vai destruir casas. Redemoinho vai fazer o quê?
vai fazer coisa ruim. Né? Às vezes a gente sempre pensa assim, ó, eu estou passando um vento lá em casa. Queridos, às vezes esse vento não é para destruir, não. Esse vento é para pôr as coisas no lugar. E esse redemoinho que veio do céu, ele envolveu Eliseu. E Eliseu ali, ó, foi subindo para o céu. O redemoinho, o vento que passa nas nossas vidas, ele não vem para destruir. Se você estiver em Deus, ele vem para colocar coisas no lugar. Ele vem para mudar você de lugar. Ai, irmão, deixa esse vento soprar. Deixa esse redemoinho se revolver. Entenda, perceba, creia que o Senhor está no controle. Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Amados, aquele momento, presta atenção, naquele exato momento, foi um momento de quê? De descanso para Eliseu. Eliseu ali, pode pagar a luz para nós. Eliseu ali estava fazendo o quê? Entrou no processo de descanso. Glória a Deus.